jamais imaginei que minha existência tomaria os rumos que tomou. Por uma década, carreguei a certeza de que todos os meus passos estavam alinhados com o que era certo. Deixei que as horas se escoassem entre meus dedos, muitas vezes até aos sábados e domingos, o coração pulsando forte com o desejo de proporcionar à Laura e às nossas crianças a vida mais plena e encantadora que eu pudesse oferecer. Eu não era perfeito, mas coloquei toda a minha dedicação na construção do nosso lar e na união da nossa família. Para mim, ser um bom marido e pai significava oferecer segurança e aconchego, assegurando que sempre houvesse alimento em nossa mesa e um lar acolhedor onde pudéssemos nos sentir protegidos. Um horizonte promissor para nossos filhos. Eu confesso que nem sempre estive presente. O trabalho exigia uma parcela significativa de minha energia e dedicação. E eu sei que deixei escapar algumas oportunidades, como jogos da escola e almoços aqui e ali. Mas eu acreditava que a Laura compreendia. Ela me falava com um brilho nos olhos sobre quanto valorizou o que eu fiz, expressando toda a gratidão que sentia. Eu persistia nesse caminho. Em sua essência, nosso casamento sempre pareceu estar repleto de firmeza e conexão. Enfrentamos os mesmos desafios que qualquer outra união amorosa. Porém, nada do que imaginei era capaz de despertar uma atração irresistível. Nossos filhos, eles são a luz que ilumina o meu universo. Mas ao olhar para o passado, percebo que os rompimentos estavam se desenhando há algum tempo. No início, eram detalhes sutis. Laura começou a ficar mais tempo com seus amigos, mencionando que precisava de momentos para si mesma, algo que compreendi devido à sua relação com a mãe. Depois, havia momentos em que ela parecia tão longe, mesmo quando estávamos juntos na mesma sala. Eu perguntava se havia algo que a incomodava, e ela respondia com uma desculpa ligeira, como se não fosse nada. As conversas se tornaram mais breves. Nosso riso se tornou mais raro. Às vezes, eu me sentia como se estivesse conversando com uma desconhecida, em vez da mulher com quem eu havia entrelaçado minha existência. Eu sussurrei para mim que aquilo era apenas um momento passageiro, e que nós conseguiríamos superá-lo juntos. Após todo esse tempo, celebramos uma década de união. Tínhamos uma narrativa de ternura que nos unia. Certa noite, ela fez uma revelação surpreendente. Eu estava à mesa, mergulhada em meus pensamentos, quando ela apareceu, com um brilho no olhar, e declarou suavemente: "Precisamos conversar." Sua voz era suave, envolvente, quase em um sussurro etéreo. Ela se acomodou atrás de mim, afastando-se do olhar, e sussurrou que desejava um divórcio. Eu me encontrava aqui, envolto em um misto de temor e expectativa. Separação. De onde isso surgiu? Ela me confidenciou que se sentia esquecida, como se eu tivesse perdido o interesse por ela. Estava tão imersa nas minhas obrigações, que acabei por me distrair da essência de ser uma parceira apaixonada. Suas palavras ecoaram em meu coração como um suave pulsar. Eu me dedicava intensamente, desejava me pôr à frente, me proteger, mas a forma como ela expressou isso, com frieza, distante, como se já tivesse tomado sua decisão, fez meu coração despencar. Eu indaguei se existia mais alguém por perto. Ela soltou uma risada suave. "Isso não se trata de mais ninguém, Jamie", ela sussurrou. "É a respeito de nós." Quando ela me revelou que seu advogado entraria em contato, parecia que um novo caminho havia se aberto entre nós. Sua voz carecia de emoção. Sem melancolia, sem ressentimento. Somente assuntos profissionais. Foi nesse momento que percebi que havia algo que ela não estava compartilhando comigo. Logo recebi a tão esperada notícia oficial. Laura optou pelo Sr. John, um dos advogados mais admirados da cidade, e exala uma presença que cativa a todos ao seu redor. Ele era conhecido por sua força, confiança e uma ousadia que cativava a todos ao seu redor. As pessoas comentavam que ele não se envolvia apenas em casos, mas que conquistava verdadeiras batalhas. Quando adentrei nossa primeira reunião, o vi ali, impecavelmente vestido, revelando uma aura que o fazia parecer mais um CEO do que um advogado. Seu abraço era reconfortante. Seu sorriso intrigante. Laura estava sentada próxima a ele. Seu semblante é sereno, mas um tanto afastado. Ela evitava o contato com meu olhar. "Parece que você enviou apenas o senhor. Poderia fornecer mais detalhes ou um texto maior para que eu possa ajudá-lo com a transformação da linguagem?" John foi direto ao assunto, sem hesitar. "Parece que sua mensagem está incompleta. Por favor, forneça mais texto ou contexto para que eu possa ajudá-lo da melhor maneira." "Jamie, meu cliente deseja um divórcio que seja justo em termos financeiros. Ela está solicitando uma parte considerável dos seus segredos compartilhados, isso abrange o lar, as conexões financeiras e a presença da parceira ao meu lado." Ele fez uma pausa, deixando o papel tocar a mesa de maneira marcante. "Isso é sobre permitir que Laura siga em frente após o divórcio, com suavidade e tranquilidade, sem enfrentar obstáculos. Avançar com leves passos." Essas palavras têm um significado profundo. Após tudo que fiz,
dedicando longas horas, moldando uma vida para ela e as crianças, colocando de lado meus próprios anseios em prol da família. Era o momento do adeus, contudo, eu preservei meu semblante sereno, não há razão para expor meus sentimentos na presença deles, enquanto John seguia com suas palavras, uma percepção sutil se fez presente em mim, revelando que havia algo diferente nele. Ele não estava apenas cumprindo suas obrigações, ele parecia profundamente envolvido, havia uma confiança delicada que transcendia a habilidade em sua arte. Seus olhos dançavam com Laura, em momentos esporádicos, e ela parecia uma mistura de estranhamento e conforto na sua presença. Não permiti que vissem o quanto isso me feriu. Eu me acomodei ali, lágrimas surgindo de vez em quando, enquanto meu semblante permanecia sereno. Se Laura esperava que eu deixasse as lágrimas caírem, ela não teve sucesso, eu sempre soube que era mais sábio guardar meus segredos um pouco mais, antes de revelá-los, com certeza. Eu afirmei, de forma suave e constante. Preciso de um momento para refletir sobre isso. Em breve, suas palavras vão me encontrar. John ergueu um braço, como se estivesse buscando algo além do horizonte. Esperando ansiosamente por uma resposta mais profunda. Ele se levantou de sua cadeira, como se já tivesse sentido a vitória em seu coração. Eu recomendaria que não se fizesse esperar muito, Laura mal consegue conter a emoção de querer concluir isso de forma ágil. Eu deslizei meu olhar sobre Laura, naquela hora. Meu primeiro olhar verdadeiro para ela desde que entrei no quarto, ela fitava a mesa, desviando o olhar do meu, não havia nenhum traço de retorno em seu olhar, apenas desapego. Dentro de mim, havia uma chama ardente de emoção. Contudo, eu preservei a serenidade em meu semblante. Eu vou-me permitir o tempo que preciso, então, eu fiz uma pausa e me retirei. Nesta noite, enquanto me acomodava no meu escritório com um aroma envolvente de café, eu tomei uma decisão. Eu não permitiria que minhas emoções guiassem meu ser. Eu me manteria sereno. Eu me tornaria sábio e descobriria a essência da verdade. O que realmente importa é a essência do que nos trouxe até aqui. No dia seguinte, recordo-me de me sentar diante do meu advogado, sussurrando na busca por compreensão de tudo que nos rodeia. Laura desejava um novo começo em sua vida. Ela afirmou que eu a estava ignorando. Que eu já não era o companheiro que ela desejava mais. Contudo, o que mais me feriu foi a cifra que ela compartilhou comigo. Ela almejava o mundo, a morada. Um vasto acampamento, repleto de possibilidades. E até mesmo a maior parte da responsabilidade sobre nossos filhos, ela parecia estar se dedicando intensamente. Ao longo de toda a nossa trajetória. Meu advogado se acomodou no chão e trouxe consigo palavras que aqueceram o ambiente. Jamie, precisamos explorar mais a fundo, ele sussurrou. Essa solicitação não traz resultado, se a Laura está se esforçando tanto, pode haver muito mais em jogo. Contrata um detetive particular. Vamos descobrir algo que possamos utilizar para renegociar, eu confiei o investigador a alguém. Aguardando o retorno dele com nada mais do que uma simples questão. Um deslize na folha. Ou algo delicado que eu pudesse utilizar para retribuir com um toque sutil, porém, ele me ofereceu algo que eu jamais imaginei receber. Laura não estava apenas tendo uma conversa, ela estava conversando intimamente com o John, seu advogado, agora livre para novas experiências. Eles se encontraram ao longo de meses, o investigador me presenteou com imagens. Laura e John durante um agradável jantar. Tendo as mãos, como se não houvesse preocupação alguma no mundo, imagens de encontros discretos em refúgios aconchegantes, sinais de que suas intenções estão mudando acerca de seus pensamentos sobre nos separarmos, fazer-me sentir dor, e nos fundirmos em um só momento, após tudo ter chegado ao seu fim, eu me acomodei ali. Contemplando a situação à luz das provas, e eu mal conseguia sentir a leve brisa do ar, a mulher que eu desejava profundamente, a mulher que traz a vida aos meus filhos, estava concebendo desmantelar tudo o que nós havíamos cultivado juntos, mas não parou por aí. O investigador também percebeu que Laura estava eliminando nossos laços. Quantias significativas de dinheiro foram deixadas para trás, levados para histórias que eu nem imaginava que existiam. Ela estava utilizando esses recursos para sustentar a sua própria existência. E talvez até o de John, está tudo em silêncio, sem que nada seja dito para mim. Era difícil acreditar que isso estava acontecendo. Senti-me como um ingênuo. Todas aquelas horas extensas que passei me dedicando, os sacrifícios que fiz com tanta dedicação, tudo para proporcionar o melhor para a nossa família. Ela estava utilizando isso para traçar os planos de sua partida, e ali estava ela, me lançando olhares de reprovação, como se me acusasse de abandono. Vou ser sincero. Eu não sabia qual emoção deveria surgir primeiro, angra, um eco de traição, um sussurro de desespero. Uma onda de emoções me envolveu de forma intensa, contudo, eu me desvaneci. Disparar a ira não traria solução alguma, eu compreendi que era essencial ser sábio. Laura acreditava que estava no controle da situação. Mas agora eu possuía algo que a surpreendia. Eu possuía a essência do que é real. Eu planejava usá-la. Não apenas para zelar por mim, mas para assegurar que ela lidasse com as consequências. Sobre tudo o que ela havia realizado.
Quando o advogado de Laura, John, chegou. Ele, me mandou participar da reunião, foi uma despedida cheia de significados. O divórcio de maneira amigável, esse termo provocou a minha risada, e quando com alegria. Eis que ela se encontrava ali, a mulher com quem passei uma década tecendo momentos e construindo um futuro juntos, com uma planilha para me guiar por tudo que possuía, e eles desejavam fazer parecer que isso fosse uma conversa amistosa, mas eu não me posicionei. Aceitei a proposta da reunião, porque eu carregava em meu ser um segredo que eles jamais poderiam imaginar. Eu não era a pessoa que eles imaginavam que seriam capazes de moldar. Na data do encontro, eu me dirigi àquela sala de conferência, marcada pela frieza e impessoalidade. Como um homem se aproximando de um campo de desafios. Laura já se encontrava ali. Aconchegada na cadeira de balanço, observando com o mesmo encanto de sempre. Seus cabelos estão maravilhosamente dispostos, blazer de designer. É um acessório luxuoso que exala uma aura de autoconfiança. Mas eu tinha uma compreensão mais profunda. Ela simplesmente direcionou seu olhar para mim, apenas um suave olhar em seus olhos antes de desviar o olhar para o John. Quem estava deslizando suavemente pelos documentos. Como se ele estivesse compartilhando uma conquista irresistível no ambiente profissional. Ele estava tão envolvido em seus pensamentos que não havia se acomodado quando adotei o espaço. Simplesmente deixou sua voz ecoar, como se tivesse se entregado ao momento. Vamos colocar um ponto final nisso. Eu me acomodei atrás deles. Deixei meu telefone repousar sobre a mesa. E me acomodei na minha cadeira. Eu me mantive em silêncio. Permiti que eles tomassem a iniciativa. John iniciou sua fala. Sua voz era tranquila e envolvente. O termo reitado não possui um significado claro ou uma tradução direta. Poderia fornecer mais contexto ou detalhes sobre o que você gostaria de transmitir. Isso me ajudaria a criar uma paráfrase mais adequada. Jamie, estamos aqui para tornar isso tão suave e justo quanto possível para ambas as partes. Laura foi muito sensata em suas expectativas. Eu o envolvi com um leve sorriso, moderadamente interessante. Eu me baseei na curiosidade. Erguendo um braço. John fez uma pausa. Observando Laura. A confiança que você exala parece ter se apressado por um instante, seus dedos se movendo com delicadeza e rapidez, transpondo a barreira que ela mantinha em suas mãos. Sim. John seguiu em frente, delicadamente limpando a garganta, aproveitando as oportunidades que a vida nos oferece. A proposta de Laura é verdadeiramente encantadora. Ela está solicitando a guarda principal dos filhos, a morada. É um financiamento atraente. Eu demorei a responder, em vez disso, eu me encontrei em meu refúgio. Apanhei uma pequena unidade flash, e delicadamente, eu coloquei sobre a mesa. Eu me afastei com um leve toque de surpresa. Ficando na frente de John. A atmosfera da sala se tornou envolta em um suave silêncio. John a contemplou com um olhar que parecia capturar a essência de uma explosão de emoções. Laura se deslocou com uma nova postura, radiante de confiança. Ela começava a se distanciar agora, seus olhos se distanciando. Entre o pendrive e eu. O que é isso, meu bem? John fez a pergunta. Sua voz tornou-se mais suave e sutil do que antes. Prova. Eu apenas mencionei, minha voz era suave e tranquila, minhas palavras expressavam claramente o que sentia. Tudo que você precisa saber para compreender porque esta reunião não seguirá o caminho que você imaginou. Na primeira vez, eu percebi uma imperfeição na superfície lustrosa de John. As mãos dela hesitaram ao tocar no pendrive que ele trouxe. E seu sorriso radiante deslizou pelo ar, substituído por algo que se assemelha mais à solidão. Deixa-o fluir. Eu declarei. Novamente, recuei na minha cadeira, sentindo a tensão subir. Vamos descobrir o quanto vocês dois se sentem à vontade após isso. Eu conseguia perceber essa transformação no ambiente. Eu conseguia sentir essa transformação no ambiente. Laura e John, seu advogado, seu desejo. Eles se exercitaram com agilidade, um olhar ansioso antes que John o alcançasse, e o ligasse ao seu computador. Ele buscou serenidade em meio à tempestade de sentimentos. Contudo, a determinação em seu joelho o afastou do caminho. Laura se distanciou, criando um espaço ao seu redor, deixando-me envolver pela incerteza. Não levou muito tempo. As fotos surgiram inicialmente de forma sussurrante. Mas iluminadas o bastante para revelar a Laura e o John, lado a lado, em um hotel acolhedor. Exibindo uma conexão profunda e reconfortante entre si, destinada a uma conexão profissional. Em seguida, surgiram as conquistas do banco. Enviar um pouco mais tarde, após nos encontrarmos. Conduzido para encontros secretos, finalmente, o momento de desfrutar do vídeo. Um belo momento de Laura se distanciando em um hotel com o John. Uma cena marcante de Laura se distanciando em um hotel com John. Eu observei seus rostos com toda a atenção. Eu observei seus rostos com um olhar profundo e envolvente. Quando a essência da verdade se revelava diante dos nossos olhos na tela, a mão de John se descolou do mouse. Sua face ganhou um brilho encantador, e foi na minha primeira visita ao hotel.
O advogado, cheio de confiança, fez um olhar sereno ao seu redor. Seu rosto se distanciou tanto, ele quase tocou no seu café. Isso carece de um contexto. Ele se afastou, contudo, o medo em sua voz o delatou, ele tinha plena consciência de que estava aprisionado. Senti-me reconectando com o meu espaço, como se voltasse ao meu lar. Sustentando minha voz suave e serena, você pode se referir a ele da maneira que preferir, John. Entretanto, sinto que o tribunal perceberá isso de uma maneira distinta, e a mídia. Eles desfrutarão de um dia especial ao ar livre com isso, um antigo apoiador aconchegando-se carinhosamente com seu cliente. Apoiando-a em um momento de vulnerabilidade diante de seu esposo. Não é um olhar maravilhoso? Os olhos de Laura se abriram como um mistério a ser desvendado, ela desviou o olhar, como se não estivesse diante do homem que conhecia tão bem, despertando uma curiosidade sutil em seu semblante, de que forma você alcançou isso? Ela sussurrou. Sua voz possuía um tom suave. Ela se sentia insegura, ela sempre teve uma visão diminuída sobre mim, e agora ela começava a perceber o quanto vacilou. Eu estava dedicando minha atenção a você, eu apenas expressei. Enquanto você se perdia em seus próprios segredos. Eu estava reunindo indícios. E aqui está o compromisso selado, se isso se tornar algo público. Você irá sentir a dor da perda por causa dos filhos. Você sairá do tribunal sem levar nada, Laura. Nada, e o John? O seu caminho profissional chegou ao fim, por um instante, o único eco que preenchia o ambiente era o suave murmurinho do computador. Laura se acomodou novamente, como se estivesse voltando a um doce refúgio. Ela sonhava com um novo começo ao lado de John. Estava deslizando suavemente entre os seus dedos. E não havia nada que ela pudesse fazer para impedir que isso acontecesse, estou pronta para tornar isso leve e descomplicado. Continuei. Meu timbre suave, mas resoluto, aqui está o que eu tenho a oferecer, eu acolho tudo com o amor e a dedicação que meus filhos merecem. Você recebe uma leve e agradável bonificação em seu financeiro, o bastante para seguir adiante, mas não é bem aquilo que você imaginava, e eu não posso prometer que isso permanecerá em segredo se você ousar me desafiar. John abriu a boca, como se estivesse prestes a compartilhar algo importante. Mas então, ele se permitiu fechar-se novamente. Seus olhos se voltaram na direção de Laura. Eu pude perceber a insegurança refletida em seu olhar. Ele já não sentia mais a mesma preocupação por ela. Ele tinha uma preocupação constante com seu próprio bem-estar. Laura fez uma tentativa de expressar algo, sua voz ressoando. Jamie, eu imploro, os pequenos. Os pequenos anjos que trouxemos para nossas vidas. Eu o afastei, pois merecem encontrar a serenidade. Eles merecem algo mais do que essa confusão que você trouxe para suas vidas. Eu deslizei para a frente, meus olhos se fecham, entregando-se a ela. Você tomou suas decisões, Laura. Agora é o momento de compartilhar a vida ao lado deles. No dia especial. Eu me acomodei em minha oficina na companhia de Laura. Seu jeito seguro, agora encantado. Ela lançou um olhar para mim, seus olhos rubros, em um instante, reinou o silêncio, então, ela sussurrou. Jamie. Ela murmurou com delicadeza, sua voz ecoando suavemente. Sinto uma profunda tristeza, eu gostaria que as coisas não tivessem chegado a esse ponto, eu permaneci em silêncio. Observando-a com atenção. Aguardando com expectativa que ela prossiga. Desculpe. Pelo que exatamente ela pediu desculpas. As ilusões. Qual é o tema que nos aguarda? A infidelidade. Ou ela se desculpou por ter sido um pouco desajeitada. Cometi um deslize. Ela prosseguiu, sua voz ecoando suavemente, eu me encontrava. Eu me sentia perdida, Jamie. Eu percebi que você já não me olha da mesma forma. Eu não queria te causar dor, essa última parte trouxe um sorriso ao meu rosto, sem intenção de me ferir. Eu declarei, finalmente livrei as palavras que estavam trancadas dentro de mim. Você não foi completamente sincero comigo. Você me tomou algo que era só meu, e você arquitetou a desintegração da nossa família por motivos que são apenas seus, tão intensos e impetuosos. Fale-me, Laura, qual aspecto disso não tinha a intenção de ferir meu coração? Ela hesitou, como se minhas palavras a atingissem de maneira profunda, porém, eu não desisti. Você acredita que isso se trata de se sentir como se estivesse nas sombras? Eu me dediquei incansavelmente todos os dias para te oferecer. E os filhos da vida que poderiam te encher de orgulho, entreguei a você a minha confiança, e você empregou essa confiança para despedaçar tudo, as lágrimas deslizaram suavemente pelo seu rosto agora. Mas elas não me tocavam. Quem sabe um dia eu tenha experimentado uma emoção mais profunda. Culpa, melancolia, quem sabe até uma certa compaixão. Porém, neste momento, o que preencheu o meu ser foi apenas a sensação do vazio. Eu imaginei que poderíamos encontrar uma solução juntos, ela sussurrou, sua voz é como um suave sorriso. Quem sabe,
talvez possamos descobrir uma maneira de avançar juntos. Eu toquei suavemente a cabeça. Avançar adiante. Laura, essa não é uma batalha que podemos reviver. Você não apenas ultrapassou uma fronteira. Você desmantelou toda a conexão, não existe nada mais que nos impulsiona a seguir adiante. Do outro lado da mesa, estava John, seu advogado e um amante que guardava a intimidade em segredo. Ele se acomodou de maneira suave e serena, ocultando meu olhar. Ele permaneceu calado na maior parte do tempo. Mas eu não estava permitindo que ele se afastasse. E você, meu querido John? Eu murmurei, direcionando meu olhar novamente para ele. Neste momento, suas palavras parecem dançar nas sombras, não é mesmo? Toda essa segurança, desde sempre, ela já estava partida. É curioso como tudo se transforma quando as posições se invertem. Veja bem, Jamie, ele falou, finalmente, com um tom de voz suave e envolvente. Acredito que todos nós podemos encontrar um ponto de entendimento. Que lançar isso no trono não traria vantagens a ninguém. Vamos buscar uma solução harmoniosa para isso. Com um toque de amizade. Eu disse novamente. Agora você deseja conversar sobre a arte de ser gentil. Você estava preparado para acolher cada parte de mim, John. Você e a Laura organizaram tudo isso, não foi? Ele me deixou. Rejeitou-me de maneira abrupta. Ele se afastou, como se tudo não passasse de uma leve brisa. Mas agora que estou com a mão que me leva. Você deseja se entregar a um jogo envolvente. Ele permaneceu em silêncio, e então eu coloquei o telefone de lado, permitindo que o silêncio se estenda no ar, preenchendo o espaço com uma emoção suave. Este é o nosso pacto. Eu declarei, finalmente. Você vai aceitar as minhas condições. Cada um deles. Laura conquista uma parte do acordo que tanto desejava. E eu fico com toda a responsabilidade de cuidar dos nossos filhos, se algum de vocês se esforça por essa causa. Vou garantir que tudo o que descobri seja revelado ao mundo. Eu farei com que toda a verdade que possuo venha à tona. Confia em mim, John. Sua imagem não resistirá. John se virou para Laura. A chama da necessidade brilha em seu olhar. Laura, ele comentou, sua voz suave e carregada de intensidade. Apenas aceita a proposta, por gentileza. Ela titubeou. Teus olhos dançam entre ele e eu. Entretanto. Não existe mais. Ele fez uma pausa. Se ele tornar isso público, eu estarei fechado para qualquer aproximação. Sinto que meu caminho profissional chegou ao fim. É isso que você deseja. Sua espada se entregou ao destino, e nesse instante, ela se deu conta de que havia deixado escapar algo precioso. Não se trata apenas do caso, mas de tudo, a vida que ela sonhou em construir ao lado de John, o dinheiro, os pequenos que amamos. Tudo se foi, e não havia nada que ela pudesse fazer para trazer de volta. Com certeza. Ela sussurrou, finalmente, sua voz, suavemente audível. Vou organizar os documentos. Ela se voltou para mim. Gotas de emoção ainda dançando em sua pele. Jaime, eu nunca desejei que chegássemos a este fim. Afastei-me, enquanto organizava minhas coisas. Quem sabe você não? Falei, com um tom sereno. Porém, você tomou suas decisões, Laura, agora você precisa conviver com eles. Quando eu me preparei para encerrar o dia, eu não experimentei nenhuma satisfação. A ausência de uma doce sensação de conquista, simplesmente um alívio. Chegou ao fim. As batalhas, os enganos, a deslealdade, todo esse passado já ficou para trás. Agora, e, pela primeira vez em um longo período, senti que, finalmente, era o momento de recomeçar minha jornada. Então, uma pergunta surgiu dentro de mim. O que você faria se estivesse no meu lugar? Imagine entregar uma década da sua vida a uma única pessoa. Formando uma linda família. Entregando-se ao desejo de estar acordado. Dedicando um tempo extra ao trabalho somente para assegurar que jamais deixaram escapar algo precioso, e assim, em um dia qualquer, eles retornam e sussurram a você. Eu desejo um novo capítulo em minha vida, além disso. Mas você percebe que estão te enganando. Tomando de você, estou vislumbrando capturar tudo aquilo pelo qual você dedicou tanto esforço. Como você reagiria? Você se ergueria novamente? Ou você o deixaria partir e seguir seu caminho? Agora, anseio por ouvir os seus sentimentos. Se você estivesse em meu lugar, como teria enfrentado essa situação? Sinta-se à vontade para compartilhar suas reflexões nos comentários, e se essa história tocar seu coração ou te levar a refletir, por gentileza, faça-me um pequeno favor. Clique no botão de curtida, compartilhe este vídeo com alguém que precisa sentir essa mensagem. Eu posso sentir que isso é apenas o começo de uma nova jornada. Há tanto mais por vir, e tenha fé em mim, apenas se torna mais intenso a partir daqui.